Bem, pessoal, boa noite. Vou começar agora uma live, falando um pouco sobre os critérios de correção da prova discursiva da banca IBFC. Mas antes de falar sobre isso, eu quero primeiro agradecer as mais de 10 mil pessoas que estão fazendo aqui parte da nossa página, de português para concursos e português e redação, Gramática e redação para concurso. E eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui, pessoas voltadas, decididas a estudar para tanto melhorar os seus conhecimentos de língua portuguesa, como também de estar desenvolvendo algum tipo de estudo, preparação para algum concurso, no próximo ano ou agora recentemente, certo? Eu tenho muitos alunos que me seguem, que vão fazer a prova da PM Bahia, de agente penitenciário, vestibulares, Enem e outros concursos públicos. E eu preparei especificamente esse material de hoje, que é critérios de correção da banca IBFC, para poder ajudá-los a entender o que será cobrado de vocês caso façam uma prova de redação para esse concurso específico da banca IBFC. Primeira coisa que vai ter em mente é que a prova de redação para esse concurso específico vale 100 pontos, tá? E vai ser subdividido por itens. Vai ter subdivisões para análise, para fazer avaliação dessa prova de redação. Então, a gente vai ter 5 critérios. O primeiro critério vai ser conhecimento do tema. Vai envolver o quê? Cobertura dos tópicos apresentados, domínio e inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto. Então, esses 20 pontos vai envolver o quê? Você realmente desenvolver a sua redação relacionada diretamente ao tema que envolve a sua prova. Então, se, por exemplo, a prova de redação da PM Bahia envolver a questão ética do policial, saber falar sobre o assunto, saber se posicionar diante desse tema, criar os argumentos necessários para defender esse seu posicionamento diante do tema, desenvolver os 2 parágrafos seguintes com argumentos válidos. Você sempre deve se lembrar do quê? Que o que é principal é o seu posicionamento diante do tema, tá? Você vai pensar o que é o posicionamento diante de um tema. Se por um acaso você tivesse que desenvolver um tema a respeito da liberação do aborto no Brasil, com certeza você teria um posicionamento. Ou você seria a favor ou você seria contra. E, dependendo desse seu posicionamento, você teria que ter 2 argumentos para defender esse seu posicionamento. Então, é isso mais ou menos que você deve ter em mente se você vai desenvolver uma redação para o seu concurso. Você tem que analisar bem o tema, analisar as palavras-chave que esse examinador espera que você desenvolva, pensar no seu posicionamento diante desse tema e pensar em 2 argumentos que comprovem o seu posicionamento. E aí, os 2 parágrafos seguintes, que seriam os parágrafos de desenvolvimento, vai ser cada um parágrafo para o quê? Para explicar em detalhes cada um desses argumentos. O parágrafo de desenvolvimento foi feito para isso, para você explicar os argumentos em detalhes, comprovando com dados estatísticos, com exemplos de conhecimento geral, conhecimento do público, de noticiários, de reportagens, que comprovem o seu argumento. Ou mesmo fazendo citações, tá? Buscando fatos que comprovem esse seu argumento, certo? Então, esses 20 pontos vai justamente envolver o quê? Você mostrar o domínio desse tema, saber desenvolver toda a sua redação relacionada diretamente o quê? Ao tema proposto. Tanto começar, desenvolver e concluir completamente relacionado ao tema proposto,
sem haver fuga ao tema, sem apresentar um argumento que não seja muito válido. O que seria um argumento não válido? Um argumento ou uma afirmação não válida? Por exemplo, teve um aluno que enviou uma redação para mim, estava ótima a redação. Porém, na finalização, quando ele tinha que dar uma proposta de intervenção, o que ele fez? Ele falou que todos deveriam se reunir e discutir a questão para chegar a uma solução. E isso não seria uma conclusão válida, porque ele não deu uma proposta de intervenção que realmente tivesse algum tipo de eficácia para a nossa sociedade, tá? Então, por exemplo, a finalização, a sua conclusão tem que ser ou um fechamento de ideias ou uma proposta de intervenção. A maioria dos concursos estão agora seguindo essa linha um pouco do Enem e querendo uma proposta de intervenção, que você seja capaz de pensar em uma solução para aquele tema que foi desenvolvido, né? Um tema que seja pertinente a toda a sociedade, e realmente, acho que é para levar as pessoas à reflexão de como poder construir uma sociedade melhor, certo? Então, você tem que pensar em algo realmente viável. Por exemplo, eu não gosto muito quando os alunos usam como proposta de intervenção falar de ONGs, porque a maioria das ONGs, elas fazem um trabalho muito mais social, mas elas não fazem trabalho muito direto com escola. Então, por exemplo, as ONGs, elas têm ONGs que levam alimentos para pessoas nas ruas, né? Ou ONGs que têm projetos sociais que atendem a certa camada da população, mas você não vê em cada bairro uma ONG, mas você vê em cada bairro o quê? Escolas e postos de saúde. Então, se você pensa em uma proposta de intervenção em que você vai divulgar em todas as escolas do país ou do estado, você sabe que vai atingir a maioria da população. Se for uma proposta que seja relacionada a postos de saúde, também você sabe que vai atingir a maioria da população. Mas se você falar de ONGs, não. Nem todo bairro, nem toda cidade tem ONGs, né? Se tem, assim, reclusa e restrita a um grupo de pessoas, certo? O segundo ponto aqui para esse critério de correção seria ter habilidade argumentativa, atualização, originalidade e relevância das informações. Vale também 20 pontos. Lembrando que esse segundo ponto está também diretamente relacionado ao primeiro ponto. Se a pessoa conhece o tema e desenvolve o tema com pertinência, com certeza ela vai estar o que relacionado ao segundo ponto. Ela vai demonstrar o que? Habilidade argumentativa. O detalhe desse segundo item é a originalidade. Então, o que acontece? Se a pessoa tem dificuldade para escrever, ela vai desenvolver uma redação comum, né? Uma redação comum. Ela vai pegar argumentos que todos já imaginariam ou todos já usariam aqueles mesmos tipos de argumentos, certo? Então, essa redação, por ter argumentos comuns a todas as pessoas, não vai apresentar originalidade. Originalidade é quando a pessoa realmente consegue ter o seu próprio estilo de escrita e consegue ter ideias originais. Por exemplo, eu tenho um aluno que usou ideias originais para desenvolver a redação do Enem. Ele teve muita criatividade, por quê? Porque ele lê muito. Então, ele não usou o tema da redação do Enem com os tópicos simples, né? Porque a redação era sobre a questão do cinema, né? A democratização do cinema no Brasil. E o que seria o tema comum? Que seriam argumentos comuns? Você falar que os cinemas existem mais nas grandes capitais, que no interior não aparece tanto, não tem tanto acesso ao cinema. E o que ele usou como argumento no caso? Ele quis falar sobre a falta de valorização da arte e da cultura nas escolas, para que os alunos desenvolvam um pensamento crítico e uma valorização da arte. Para quê? Para que, quando fosse ao cinema, realmente conseguisse refletir e valorizar a arte através dos filmes, né? Então, foi algo muito assim, interessante. Ele pegou toda uma linha diferente para desenvolver a redação dele, mas ele só teve esse suporte para ser original ao desenvolver, porque ele é uma pessoa que gosta de ler muito.
Então, para a pessoa criar realmente o texto original, fugindo ao comum, ele tem que ler muito mesmo. E aí, continuando. No caso aqui falou relevância de atualizações. Então, se aqui vale 20 pontos para você desenvolver esse tema, o que vai acontecer? Se a pessoa não tiver um texto muito original, ele vai perder poucos pontos dentro desses 20 pontos. Tá? Seria, no caso, um diferencial para a pessoa gabaritar, tirar a nota máxima 100 na redação, mas de repente ela tiraria 95. Faltaram 5 pontos, por quê? Porque não foi um texto original, diferente dos outros, buscar um argumento diferenciado dos outros alunos, certo? O item 3 seria sequência lógica e de organização de pensamento, introdução, desenvolvimento e considerações finais. Aqui também estaria relacionado aos 2 itens anteriores, porque o primeiro é o conhecimento do tema e a capacidade de desenvolver esse tema de uma forma adequada em todos os seus parágrafos. O segundo tópico seria uma habilidade argumentativa, mostrar atualização de dados, né, de informações que você vai colocar em sua redação e também desenvolver um texto com originalidade. No terceiro item, é você apresentar essa sequência lógica. Claro, o primeiro parágrafo estando diretamente relacionado ao segundo, ao terceiro e ao quarto, numa sequência de ideias, num encadeamento de ideias, não largando ideias soltas. Eu coloco uma ideia no primeiro, uma ideia diferente no segundo, uma ideia diferente no terceiro e uma ideia diferente no quarto. Todos relacionados aos temas, mas não interligados entre si. Aí perderia ponto. Todos têm que mostrar o que? Um encadeamento de ideias. E o que proporciona esse resultado positivo é o uso de conectivos, quando ele liga tanto um período, uma frase a outra frase, para demonstrar essa coerência no desenvolvimento de ideias, como a presença dos conectivos ligando um parágrafo ao outro parágrafo, né? E ligando até o final. Por exemplo, no final, geralmente começando com sendo assim, logo, que seria o parágrafo de conclusão, tá? Essa sequência lógica de pensamentos, que envolve a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de ideias desenvolvidas de forma coerente e de forma lógica e com encadeamento de ideias, vai valer quanto? 20 pontos. Então, se a pessoa faz bem o primeiro item, consequentemente, o segundo estará correto e o terceiro também estará correto. Então, ela já tem garantido o quê? 60 pontos. Então, se a pessoa é capaz de desenvolver qualquer redação com introdução, desenvolvimento e conclusão de ideias desenvolvidas de forma coerentes, com certeza 60 pontos ela garante. Olha agora o próximo, o quarto item, coerência e coesão. Como é que essa coerência e coesão serão cobradas? Com pontuação, continuidade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores. Bem, a ideia de continuidade e progressão está relacionada ao item 1, 2 e 3. Então, se a pessoa fez o 1, 2 e 3 certo, aqui também fez certo no quarto. O diferencial do quarto é que ele vai cobrar também no quarto item a pontuação e o uso de articuladores. Seriam o quê? Elementos anafóricos e catafóricos, né? O que seriam isso? Primeiro, pontuação, você tem que estudar o uso da vírgula, o uso do ponto final e saber como desenvolver isso de uma forma correta na sua redação. Então, é muito treino. Eu tenho vídeos explicativos sobre o uso de vírgula, tenho também exercícios para você, tá? Tudo lá no meu site e no meu blog. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição para vocês irem lá consultar tudo direitinho. Depois que esse vídeo salvar, eu deixo aqui para vocês. Agora, quando falou aqui desses elementos que seriam os articuladores, seria o que? O uso de conjunções, e esses articuladores envolvem também o uso dos pronomes, quando eu uso este, quando eu uso esse. Este é o que ainda vai ser dito e esse é o que foi dito anteriormente. Outros articuladores que você poderia utilizar para evitar a repetição de ideias e de palavras. Então, isso tudo está relacionado. Você acertando nesse ponto, você ganhou de novo o quê?
mais quantos pontos? Aqui são 16 pontos para essa questão de pontuação, continuidade e progressão de ideias e uso apropriado de articuladores. Agora, o quinto item é a morfossintaxe. Seria a relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, organização e estrutura dos períodos e orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação de pronome. Então, esse momento aqui desses 14 pontos está relacionado aqui à concordância e regência verbal e ao emprego do tempo verbal correto. Se a pessoa está usando o tempo todo o tempo verbal no modo passado, ela tem que fazer isso do início ao fim. Se ela usa no tempo presente, do início ao fim. Não pode modificar. E também saber o uso apropriado do quê? Dos verbos, preposições correspondentes, né? E também os substantivos, adjetivos, se eles fazem uso de preposições para desenvolver a coerência do texto, né? Por exemplo, assistir. Eu assisto ao filme. O médico assiste o paciente. Então, se assistir no sentido de cuidar, eu não tenho uso da preposição, o verbo é transitivo direto, tá? Assistir no sentido de ver algo, eu vou usar o quê? A preposição a. Então, tem que saber esses pequenos detalhes, usar uma seleção vocabular que você tenha conhecimento e domínio, para quê? Para evitar os erros, os possíveis erros na hora da escrita. Então, eu considero essa partezinha fácil se você já treina escrever bastante, fazer redações e faz uma seleção de vocabulário que você está acostumado para evitar o erro na parte ortográfica. Fica essa dica para você. E o sexto e último item para você fazer a sua prova e saber como é que vai ficar a sua avaliação é o seguinte: acentuação e ortografia valem 10 pontos. Olha que maravilha! Essa banca IBFC, no caso para esse concurso específico da PM Bahia, valoriza muito o desenvolvimento de ideias e para a questão de acentuação e ortografia, ele só vai descontar 10 pontos para os seus erros. Então, se torna muito mais fácil você ter um resultado positivo aí. Quer dizer, estudar acentuação e estar estudando o quê? Vocabulário, escrita, domínio, conferindo se todas as palavrinhas, todas as letras que você escreve ali nas palavras selecionadas estão corretas para evitar o erro, porque quando o professor está corrigindo uma prova, ele vai ticando essa prova, esses errinhos, e depois tudo é descontado, né? Você tem que ter bem em mente isso, tá? Então, gente, aqui foi mais ou menos os critérios, são 6 os critérios de avaliação dessa banca, para valer no total 100 pontos, e tudo vai depender do quê? Do treino. E o que eu tenho feito? Eu estou colocando, a partir dessa semana, vários temas na área de segurança pública, para que você tenha temas de redação para treinar em casa, tá? E sobre esses critérios, eu tenho muito material, tanto no meu canal do YouTube, as explicações sobre, por exemplo, sobre crase, sobre pontuação, uso da vírgula, tá? Então, tem muita coisa, muita explicação de redação, como começar uma redação do zero, como fazer uma introdução, como fazer um parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. Você encontra todo esse material lá no meu canal do YouTube. É só você ir nas playlists. Eu tenho playlists de gramática, dicas de gramática, de redação para concurso, tá? Que está separada da redação para o Enem. Só que você também pode olhar os vídeos da redação para o Enem, porque lá tem muitas dicas ótimas que você pode utilizar para o seu concurso. Mas só porque está escrito Enem que não vai assistir ao vídeo. O vídeo vai ter muita informação útil para você, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada a todos, tá? Os 10.000 componentes aqui da página do Facebook. Coloca aqui embaixo suas dúvidas ou sobre o que você gostaria que eu falasse, para ajudá-los em algum momento aí, se você está fazendo um concurso, está estudando para alguma prova, coloca aqui embaixo nos comentários o que você gostaria. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação aqui na página, tá bom? Um beijo e até a próxima!